Bom, bom dia, amados irmãos em Cristo, mas outra vez estou convosco no dia de hoje. Então, hoje tenho uma pergunta, depois dessa pergunta nós teremos uma resposta. A pergunta é a seguinte, tem a ver com a salvação nesse caso. O que a pessoa precisa fazer para ser salvo? O que você precisa fazer para ser salvo? Então, a resposta dessa pergunta aqui nós teremos depois de lermos Atos capítulo 2, versículo 37. Que Pedro e também outros apóstolos foram perguntados, que de outras pessoas também fizeram essa pergunta a Pedro e aos demais apóstolos. Então, como que foi a resposta? Como que foi a resposta a essa pergunta? Vamos ver neste caso, amados irmãos, Atos capítulo 2, versículo 37. Assim diz a palavra. Pedro respondeu, depois da pregação, no verso anterior, temos uma pregação, a exposição, neste caso, do apóstolo Pedro, quando ele estava a pregar. Então, em resposta a essa pregação, temos o quê? Temos uma resposta aqui que Pedro responde. Assim diz a palavra. Pedro respondeu, arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Então, nós também ver que para a pessoa ser salva, primeiro precisa o quê? Precisa ouvir o Evangelho. Depois de ouvir o Evangelho, a pessoa precisa crer nesse Evangelho. Depois de crer nesse Evangelho, a pessoa precisa, nesse caso, se arrepender dos seus pecados. Depois do arrependimento, a pessoa precisa ser batizada em nome de Jesus Cristo. Depois do batismo, a pessoa recebe o perdão dos seus pecados. Depois do perdão dos seus pecados, a pessoa recebe a promessa que é o quê? Que é o Espírito Santo, que é o dom do Espírito Santo. Então, tudo isso aqui tem a ver com a salvação. O que a pessoa precisa fazer para ser salvo? Primeiro precisa ouvir o Evangelho, depois de ouvir o Evangelho, a pessoa precisa crer no Evangelho, se arrepender, depois ser batizado. Depois de ser batizado, a pessoa recebe, neste caso, o que é o perdão dos seus pecados e recebe o dom do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai capacitar a pessoa para dar uma vida santa. É o Espírito Santo que vai fazer com que a pessoa entenda, neste caso, a palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que o homem natural nunca pode compreender as coisas espirituais, a não ser que ele tenha o Espírito Santo. Então, essa é a resposta da pergunta, o que a pessoa precisa fazer para ser salvo. Muito obrigado, amados irmãos.